Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Estamos a celebrar o terceiro domingo da Páscoa. Vamos, por isso, também, como é hábito, aproveitar este início da celebração para não só saudar todos vós que estáis aqui, mas também todos aqueles que estão mais longe e que nos acompanham. E, ao mesmo tempo, vamos refletir um pouquinho acerca desta semana que passou, das coisas menos boas que tínhamos feito e daquilo que de bom não fizemos e deveríamos fazer. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, rogai por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oh
sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude de alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoração divina, aguarda o dia da ressurreição, na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens de Israel, ouvi estas palavras de Jesus de Nazaré. Foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes-lhes a morte, cravando na cruz pela mão da gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandoneis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele o abandonou na mansão dos mortos, nem na sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou e disse: todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostra-me, Senhor, o caminho.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro, sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam entristecidos e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias? E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhes dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: fica connosco, Senhor, porque o dia está a terminar e bem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe,
Neste momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro no nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente, de regresso a Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Também uma saudação para aqueles nossos amigos que habitualmente marcam presença a estas horas, porque sabem que estamos a transmitir em direto, e para eles também uma saudação. Uma palavra também para aqueles que, porventura, passam momentos menos bons, de vária ordem. Hoje, neste terceiro domingo da Páscoa, repito, da Páscoa e não depois da Páscoa, somos confrontados, e isto só para não demorar muito tempo, no que diz respeito ao Evangelho, somos confrontados com um episódio que nós conhecemos muito bem. O episódio dos discípulos de Emaús. Não sei se esta terra existe, se é que alguma vez existiu, também não interessa. O que interessa é algumas coisas que nós acabamos de ouvir e que eu proclamei para vós e para mim, que nos podem suscitar alguma reflexão. A primeira coisa, talvez importante, é que a gente só sabe o nome de um dos discípulos, que é o Cleofas. O outro a gente não sabe, que é para pôr o nosso nome. Que é para dizer que aquilo que aconteceu com eles não foi só com eles. Foi com eles ontem, é connosco hoje. E se ontem era o Cleofas, hoje é cada um de nós que aqui está. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é que estas pessoas meteram-se no caminho e ao caminho. É uma coisa impressionante. Talvez seja a palavra que aparece mais vezes no Evangelho. Penso que são 4 ou 5 vezes que aparece a palavra caminho. E já sabem que quando aparece muitas vezes uma coisa, é porque essa coisa é importante para o escritor, para o catequista, para o autor, para o evangelista. Neste caso é São Lucas. Diz ele: 2 dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús. Conversavam entre si, Jesus aproximou-se e pôs-se com eles a caminho. Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? E um deles, chamado Cleofas, o outro a gente não sabe o nome, somos nós: tu és o único habitante, e não sei mais quantos, e não sei o quê. Mas fica por aqui. Mais mesmo para terminar, quando está mesmo... Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho. Ora bem, quando é caminho demais, para o texto que é porque, de facto, esta palavra é importante. E é importante no sentido que a gente sabe, quando falo em caminho, estou a falar de estrada. Não estamos a falar de estradas. Não estamos a falar de caminhos por onde as pessoas passam. Estamos a falar de que estas coisas acontecem quando as procuramos. Significa que Jesus é conhecido e, mais do que isso, é reconhecido. Sabem que conhecer é uma coisa, reconhecer é outra. Reconhecer é conhecer 2 vezes. É conhecer como era e como é. E como é agora. E às vezes as coisas, se não são reconhecidas, nós não encontramos aquele que queremos encontrar.
de facto, ao princípio, o conhecer. O conhecer é relativamente fácil. A gente anda na catequese, a gente ouve umas coisas, lê umas coisas e a gente conhece. Conhece a pessoa, sabe como é que ela é, sabe os hábitos que tem, sabe aquilo que ela nos pede ou nos poderá pedir. Pronto, isso é conhecer. Jesus, a gente conhece Jesus através também da catequese. Através de alguma formação, que algum de vós tenha participado. É através da Eucaristia que a gente conhece. A gente sabe umas coisas dele. Sabemos que ele nasceu em Belém, que a mãe Maria, mãe de Jesus, era de Nazaré, que depois teve até aos 12 anos e depois foi, a partir dos 28 ou 30, foi batizado pelo primo João Batista no Rio Jordão e depois também morreu crucificado em Jerusalém. A gente sabe estas coisas todas. Agora, o reconhecer... O conhecê-lo nos nossos dias, antes era assim, e a gente conhece. Somos convidados agora a reconhecer. E se ele estiver cá? E está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, é aquilo que a gente diz. E se ele está no meio de nós, isto significa que nós somos convidados a saber quando é que ele está e onde está e como está. Porque ele estar no meio de nós, dito assim isto deste jeito, e é verdade que sim, é fundamental perceber a forma que ele encontra de se encontrar connosco e de nós o reconhecermos. Não basta só conhecer. O problema, sabeis? O problema dos tempos de hoje também, isto é complexo demais para dizer que o problema é este. São várias coisas, mas uma das coisas é que de facto continuamos a fazer o que sempre fez, o que sempre se fez e da mesma maneira. E isso não dá. Hoje, para encontrarmos este Jesus na nossa vida e aqui na Igreja, que cada vez tem mais bancos vazios e por aí fora, pois é por culpa do padre também, é por culpa de facto se calhar nosso também, é porque a preguiça também, pois é, mas o pessoal vai para onde quer ir. Eu quando vou para celebrar a Eucaristia em Oz da Ribeira ou em Espinhel, encontro, porque muitas vezes vou de facto, em vez de ir por Oz, aproveito e vou sempre a direito e depois é que viro para Oronha e tal, e não sei o quê, para aqueles lados. E de facto, num dia em que de facto a igreja estava quase vazia, de facto encontrei mais de milhares de pessoas que andam nos treinos e nestas coisas todas, e bem, e está bem, não estou a dizer que está mal. Só que é para dizer assim, dizer que é cedo para eles e eles vêm e bem não sei está. Alguns são muito longe. Cada um vai para onde quer ir. Cada um vai para onde quer ir. E é por isso que importa agora perceber onde é que nós queremos ir e por isso queremos ir. Porque quando queremos ir para os treinos, vamos. Repito, não estou a criticar os treinos. Quando queremos, de facto, encontrar alguma coisa que nos agrada, a gente sabe. Quer chova, quer faça sol. Na Eucaristia aparece um Covid, aparece de facto isto e aquilo, e aparece de facto também porque está a chover, porque está isto e porque está aquilo, e pronto. Hoje, para o reconhecer, meus amigos, eu penso que é fundamental saber encontrá-lo, porque ele tanto está no sofrimento, se calhar da pessoa que está aqui ao nosso lado, e cada um tem os seus problemas e cara alegre, como se costuma dizer. E cara alegre. Não interessa saber se as pessoas em casa está tudo bem, não interessa saber se o vizinho e a vizinha que costumam vir à Eucaristia e tudo mais, se está tudo bem, a gente vê sempre um bom dia, boa tarde e tal, olá, tudo bem, então um bom domingo e tal, então até amanhã se eles quiserem. E agora cada um que se amanha. E cada um que se amanha. E é aqui que a gente vê que não somos capazes de reconhecer este Jesus assim, nestas pessoas que estão ao nosso lado, que parece que está tudo bem, mas cada um sabe o que é. Reparem, nós estamos num tempo, e eu falo por mim, em que a gente já nem sequer para ouvir a resposta que faz quando pergunta, tudo bem, tudo bem, vamos embora. Está tudo. É que se o pessoal ao menos mas também se começa, de facto, depois cada um começa a queixar-se e depois nunca mais. Este Jesus está aqui no meio de nós e connosco, mas é preciso reconhecê-lo. Conhecer a gente já o conhece, reconhecer é mais difícil.
implica que nós nos ponhamos ao caminho, e ao caminho. Ao caminho da solidariedade, ao caminho da caridade, ao caminho, de facto, que nos leva ao encontro daqueles que, de facto, estão ao nosso lado, mas que nem sempre estão próximos. Hoje, como sabem, é mais fácil falar com alguém que está no Brasil, como acontece neste momento, olá Marcelo, do que com o nosso vizinho. E este Jesus está assim disfarçado deste jeito. Reparem que os cristãos, eu vou acabar, os cristãos, quer dizer, estes 2 discípulos de Emaús conheceram Jesus ao partir do pão. Então, o que é que foi? Diz aqui esta história, isto é uma história. E um discípulo estavam, vocês estão tão tristes, o que é que se passa e tal? Tu és o único que não sabes o que é que se passou e tal. Mas o que é que foi? O Jesus de Nazaré, que nós pensávamos que era o Messias, que nos ia libertar dos romanos, e afinal foi também preso, foi também pregado numa cruz, morreu. É certo que uma das mulheres foram lá ver e tal, e vieram dizer que tinha ressuscitado, mas e tal, como quer dizer, isso é coisa que, enfim... gente toda. Então vocês não sabiam que Jesus tinha que... O Messias, mas que o Messias tinha de sofrer, e passando pelo Moisés que escreveu o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Não é só o Moisés, é os livros de Moisés, é a Torá, a lei, os livros mais importantes. E este homem, que era Jesus, que se pôs a caminho lá foi explicando. Então vocês não veem que isto já estava tudo na Bíblia, na Tanakh, estava tudo lá escrito. Vocês não sabiam que ele havia de sofrer, e nos Salmos, então vocês não leem, isto já estava. E eles, à medida que foram ouvindo estas coisas que não sabiam, ou que estavam esquecidos, ou que se faziam esquecidos, eles começaram com estes ás todos, até que, de facto, está a ficar de noite, melhor é olha, entra connosco, ceia connosco, come connosco, andam para aí uns vagabundos, podem maltratar-te. E então, o que aconteceu? Ao chegarem perto da povoação, Jesus fez questão de ir por diante. Mas eles com medo disseram, não ficar connosco, Senhor, porque o dia está a terminar, bem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu. Onde é que a gente vê isto? Na Eucaristia. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, tomou o pão. E foi aí que foi o tal clique que faltava para eles perceberem que não tinham percebido nada. Para eles verem que não tinham visto nada. Para eles se encontrarem com eles próprios, porque não se encontravam com ninguém. Foi aí que eles perceberam que só se reconhece este Jesus é na fração do pão. Que o Senhor Jesus nos ajude, a fração do pão, que hoje tem muitos nomes, mas chama-se principalmente Eucaristia. Que o Senhor Jesus, que está no meio de nós, naquele ou naquela que está ao vosso lado, e que disfarça ou não disfarça aquilo que tem e não tem. Vamos pedir-lhe que nos ajude a discernir, a conhecer e a reconhecê-lo no nosso dia-a-dia, para que este encontro aconteça connosco e através de nós, em todos os outros à nossa volta. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, poder de todas as coisas perfeitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e seu lar, também por nós crucificado, sob Pôncio Pilatos,
Irmãos, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho e nos faça solidários de quem sofre, dizendo a cada invocação: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente, sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desistem como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus: fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. E nesse sentido, queria lembrar a Rosilena, queria também lembrar o Padre Ramos e o Vítor Tavares Lima e familiares, assim como também todos aqueles que, mesmo sem dizer o nome, cada um sabe bem quem são, e lembra-os ao Senhor neste momento também, para que todos estejam encaminhados para o encontro, para o grande encontro com este Deus que se faz próximo e que quer que todos tenham vida e vida com abundância. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue, acompanhai-nos nos nossos caminhos, abri os olhos a todo aquele que nos procura, aquecei os nossos corações, convidai-nos a comer à vossa mesa, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso.
Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa glória.
Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui e também de toda a igreja que está espalhada por toda a terra, alguns dos quais também a participarem em comunhão connosco através das tecnologias. Tornai esta igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, que nos visita brevemente em Portugal, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo da Diocese de Aveiro, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda e também daqueles que já estão em comunhão contigo. A Rosa Helena, o Padre Ramos e o Vítor Tavares Lima e família. E todos os nossos que fazem parte da Assembleia dos Santos porque já foram purificados pelo Senhor. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Ela que na nossa paróquia é Senhora dos Milagres, Senhora das Dores do Patronato, Senhora do Amparo em Professor de Baixo, Senhora dos Milagres em Cadarões, Senhora do Acolhimento no nosso arciprestado, Senhora de Fátima no nosso país, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, com a certeza que somos atendidos, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o ressuscitado, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que está no meio de nós, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
em todo momento. Ó Santíssimo e Divino Sacramento, Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos. peço perdão pelos que não creem, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esta manhã não veio sempre. Amém. Por todos aqueles que lembramos há pouco nesta celebração, os nossos também, dai-nos, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Amém. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade para o vosso povo e fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa eu dar-vos um bocadinho. Ouçam, isto para vos dizer que, ora, estamos no dia 23, na quarta-feira celebrarei aqui a Eucaristia em Tervassou, às 19h30. Entretanto, na quinta-feira tenho o atendimento e vou também celebrar a esta hora, às 19h30, em Oronhe. Sexta-feira não irei celebrar em Ós da Ribeira porque vai acontecer a festa do perdão, que é a festa das crianças que vão confessar-se pela primeira vez, as crianças da comunhão. E vamos fazer um encontro com todas elas, das paróquias de Espinhel, que são 2 centros, Espinhel, centro da Igreja e Paradela, e Tervassou. Estas crianças de Tervassou, de Espinhel e de Paradela vão juntar-se todas na capela, na Igreja de Paradela. Vamos fazer lá uma pequenina celebração penitencial e irão confessar-se pela primeira vez. E por esse mesmo motivo é que eu não posso também, na sexta-feira, celebrar em Ós da Ribeira. De dizer-vos também que no sábado temos Eucaristias nos horários habituais, aqui, como sempre, às 5 horas da tarde, depois em Espinhel às 18h15 e em Paradela às 19h30. E 2 a 8 dias, 9 horas em Espinhel, 10h15 em Ós da Ribeira e 11h30 aqui, com promessas dos escuteiros. Eu queria chamar-vos a atenção numa coisa, é que hoje, para não estranhardes, caso ainda não saibais, às 20h23, às 8 horas da tarde e 23 minutos, este preciosismo 2023. E então, às 20h23, os sinos das igrejas todas de Portugal vão tocar para nos dizer que as Jornadas Mundiais da Juventude vão começar daqui por 100 dias. Começam as Jornadas Mundiais da Juventude. E é um alerta para o ponto de partida, se quiseres. E por isso, se ouvirdes os sinos a tocar, já sabes. Se não ouvirdes, é porque o Carlos esqueceu. E, portanto, estão entendidos. Pronto, eu penso que em termos de mais de avisos não há assim mais nada assim de especial. Eu, de facto, queria ver se encontrava, mas não há novidades aqui em termos de escrita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom domingo, bom almoço e deem paz. Que o Senhor nos acompanhe.